Onde, como disse o Vandir, é o meu salmo, né? Define a minha vida. Cadê o Vandir? O Vandir estava aqui em algum lugar. Ele disse, esse aqui é o salmo do pastor. Então eu quero convidar você a ler comigo, numa só voz, e minha oração é que o Espírito fale poderosamente ao seu coração, nesse texto precioso das Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Todos comigo, vamos lá, vamos de novo, vamos começar de novo, vamos lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vamos orar. Pai bendito, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai, tua palavra é viva e eficaz. Pai, obrigado por esse salmo tão precioso, porque ele foi inspirado pelo Espírito. Porque ele é fruto, Deus maravilhoso, de um momento na história do povo de Deus, de alegria, mas também um momento de sofrimento. Ó Pai, obrigado porque esse momento apronta para o nosso Redentor, que é Jesus. Te agradeço, Deus, por esse salmo na minha vida, Senhor. Por como o Senhor o tem usado já há décadas, Senhor, para moldar a minha vida, a minha família, o meu chamado, o meu ministério. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem usado essa palavra tão poderosa para abençoar o nosso coração. Há 5 anos atrás nós lançamos um livro sobre este salmo aqui. Deus, eu peço que a mensagem abençoe o povo mais do que naquele dia. Tem misericórdia de nós, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Será que eu ainda lembro o livro na cabeça? Vamos pensar, né? Amados irmãos, dentre todas as circunstâncias que democratizam os homens, sem sombra de dúvidas, uma das mais marcantes é a adversidade. A adversidade não escolhe classe social. A adversidade não escolhe a cor da pele. A adversidade não escolhe sexo. A adversidade não escolhe religião. Ela mora no barraco, mas também várias vezes visita a mansão. Ela chega acompanhada da crise dos relacionamentos e se manifesta no dia da falta de alimento. A grande verdade, amados irmãos, é que na realidade, no campo ou na cidade, cada um de nós um dia vai enfrentar a adversidade. Se todos nós, amados irmãos, sabemos que a enfrentaremos, sábios seremos, se usarmos os melhores arsenais para vencê-la. E o arsenal para a vitória sobre a adversidade é esse livro maravilhoso, a Palavra de Deus, que nos desafia a confiar no Senhor para termos vitória nos dias de adversidade. O salmo que eu li com vocês nesta manhã foi escrito depois de muita alegria num dia de adversidade. Se vocês se lembram bem, amados amigos e irmãos, o povo judeu foi advertido pelo Senhor durante séculos para que se arrependesse dos seus pecados. Deus usa os profetas, mas eles perseguem os profetas, matam os profetas. Então, amados irmãos, cumprindo assim o seu decreto, Deus manda o povo para o exílio babilônico. E eles ficam ali 70 anos no cativeiro, amados irmãos, debaixo do poder da Babilônia e depois do poder do Império Medo-Persa. Mas é impressionante que 150 anos antes, aproximadamente, que Ciro assumisse o reinado do Império da Pérsia, Deus usou Isaías para citar o nome de Ciro em sua profecia, dizendo que Ciro, o imperador da Pérsia, seria um instrumento para libertar o povo de Israel do exílio e do cativeiro. Isso está lá em Isaías 44, 28 e Isaías 45. Então, quando Ciro sobe ao seu reinado, amados irmãos, Daniel, já velhinho, mas um dos maiores cientistas políticos da história e um dos servos de Deus mais influentes na história da humanidade, se aproxima do imperador, porque era muito respeitado, e lê o profeta Isaías mostrando a Ciro que Deus tinha profetizado que Ciro seria um instrumento em suas mãos. Ciro se encheu de orgulho, porque o Deus eterno tinha pensado nele 150 anos antes que ele nascesse. Então Ciro decreta a libertação dos judeus.
Mas eu quero convidar você para pensar comigo na história de alguém que um dia foi arrancado de sua casa. Imagine, irmãos, que viesse um exército aqui para o Distrito Federal de outro país, e eles destruíssem a nossa cidade, bombardeassem tudo, e depois mandassem seus homens, queimassem nossas casas, destruíssem nossas igrejas diante de nossos olhos, metralhassem e assassinassem os nossos familiares, abusassem de algumas pessoas que nós amamos publicamente diante da nossa face, e depois nos algemassem e nos obrigassem a caminhar milhares de quilômetros a pé para uma terra distante, na qual nós não conhecemos nem o idioma. Qual seria o nosso sentimento se isso acontecesse conosco? Irmãos, a situação é tal que no Salmo 138, o povo conta que eles chegaram às margens do rio da Babilônia, e os babilônios, olhando para os judeus tão tristes, disseram a eles: cantem para nós os cânticos de Sião. Mas eles disseram: como nós vamos cantar os cânticos do Senhor em terra estranha? O povo ficou deprimido e angustiado e passou 70 anos de grande dificuldade. Agora imagine comigo, então, depois de tão grande sofrimento, você ouve um decreto dizendo: eis que o povo judeu está livre para voltar à sua terra, construir um templo e adorar o Deus eterno. Irmãos, depois de decepção, angústia, luta e dor, eles são invadidos com a notícia maravilhosa de imensa alegria. Então, irmãos, há então um alistamento, e os primeiros voltam com Zorobabel, que é o homem liderado por Deus para construir o templo, e a grande festa, a alegria, eles voltam em meses de viagem, louvando e cantando na presença do Senhor. Mas depois de tão grande libertação, irmãos, eles chegam à cidade de Jerusalém. E qual não é a sua surpresa quando eles veem uma cidade cujas muralhas estão queimadas pelo fogo? Eles veem uma cidade em ruína, tudo está destruído. Os poucos que ali ficaram estão em grande miséria e passando fome. E agora, irmãos, eles estão num lugar deserto. Depois de caminhar milhares de quilômetros, eles precisam reconstruir tudo do zero, numa situação de grande adversidade. É nesse momento que o salmista é usado por Deus para escrever essa bela poesia que nos ensina como reagir diante da adversidade. E, inicialmente, o texto nos diz: recorde os feitos do Senhor. Como reagir diante da adversidade? Recorde os feitos do Senhor. Versículos de 1 a 3. Vamos ler comigo? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, vocês? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Pastor João, eles ficaram bestificados, perplexos. É como quando alguém diz assim: me belisca para ver se é verdade. Eles estavam escravos e agora foram libertos. Eles dizem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, decretou a nossa libertação, nós ficamos como quem sonha. Eles ficaram perplexos, como que estivessem aéreos. Será que é verdade? Será que a bênção não está grande demais? Mas aí eles caíram em si, irmãos, e a Bíblia diz que a boca se encheu de riso, eles voltaram a sorrir. Aquele povo que estava triste, deprimido, às margens dos rios da Babilônia, agora teve a alegria de ver desenhado no seu rosto um belo sorriso pela libertação de Deus. Mas se não bastasse, o povo que agora sonha com novas perspectivas e que tem um sorriso no rosto, amados amigos e irmãos, é um povo que volta a cantar. O texto diz que a nossa língua se encheu de júbilo. Eles voltaram a louvar a Deus, eles voltaram a exaltar a Jeová, com aquela alegria característica do judeu, né? Você já viu o judeu louvando, né? Cantando, às vezes, eles pegam as vestes, né? Aquelas vestes antigas e balançam nos filmes, a gente via, né? Cantando, Avenu Shalom, Aleichem, Avenu Shalom, Aleichem, e se alegrando e pulando. É assim, irmão, que o judeu com alegria louva o seu Deus, eles voltam a cantar para o Senhor. E aí, irmãos, eles contam para nós que todas aquelas nações que são levadas cativas por Nabucodonosor e agora estão debaixo do domínio
da Pérsia, estão ali na Babilônia, e nenhuma delas recebeu um decreto de libertação, e eles começam a olhar e dizer: Deus ama esse povo mesmo, Deus tem um negócio com esses judeus, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E agora então, irmãos, diante da muralha destruída, diante de um lugar sem plantação, sem comida, diante de uma terra seca, diante de uma grande adversidade, o salmista reconhece: é verdade, com efeito, fez o Senhor por nós grandes coisas, por isso estamos alegres. Recordar os feitos do Senhor, amados irmãos, nos possibilita a alegria ainda no dia da adversidade. Nos possibilita a bênção de sorrir, ainda diante de uma muralha destruída, diante de um deserto, diante de uma terra seca, quando nós recordamos que Deus é um Deus maravilhoso, é o Deus que cuida de nós. Que bênção maravilhosa, irmãos, é recordar o cuidado do Senhor. Essa semana lá em casa, quando eu estava lá na quinta-feira à tarde, preparando o nosso discipulado para o conselho, compartilhei isso para o conselho, nós estudamos sobre orações respondidas nessa quinta-feira, irmãos. E eu comecei a pensar, depois de preparar o estudo, falei: Deus, quantas orações minhas o Senhor respondeu? E, irmãos, eu fui olhar para trás e eu fiquei perplexo. E sentado no sofá da minha casa, eu comecei a chorar na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu não mereço nada de tua parte. E quantas orações respondidas o Senhor tem me dado a bênção de ver. Deus é fiel, irmão. Nós precisamos recordar o que Deus já fez por nós ontem, para que tenhamos a alegria da vitória hoje. Mas, sobretudo, porque eu não quero me delongar, você precisa recordar sobre todas as coisas, que na plenitude dos tempos, Deus se fez homem, sem deixar de ser Deus. Nasceu num coxo, numa manjedoura, num curral. Nasceu, queridos, num lugar humilde, mas se fez homem sem deixar de ser Deus. Foi perfeito, nele não houve sombra, nem variação de mudança alguma. Caminhou por nossas estradas poeirentas, andou pelo nosso chão batido, conversou alguns de nossos idiomas. Jesus provavelmente, certamente falou em hebraico, em aramaico, em grego e em latim, amados amigos e irmãos. Pregou a palavra para nós, curou os nossos cegos, os nossos surdos, os nossos coxos, os nossos mudos, os nossos paralíticos. Oh, queridos amigos e irmãos, curou os nossos enfermos, ensinou a palavra de maneira graciosa para nós, sentou-se em nossa mesa, comeu nossa comida, sofreu nossas tentações, chorou as nossas lágrimas, nos brindou com o seu abraço. Amados amigos e irmãos, ele foi para a nossa cruz. Na plenitude dos tempos, quando grita: Deus meu, por que nos desamparaste? Por que me desamparaste? A ira do Pai cai sobre ele. E quando ele grita: está pago! O véu do santuário se rasgou. E agora a presença de Deus foi democratizada para a gente de todas as nações. Irmãos, o país está enfrentando dias de crise. Você talvez esteja enfrentando dias de dificuldade, mas não se esqueça que Deus sempre cuidou de você. Lembra daquele dia em que você estava deprimido? Lembra daquele dia que faltou comida e de repente chegou alguém lá na porta da sua casa e levou a comida na hora em que você precisava? Lembra daquele dia em que você chorava e você recebeu uma palavra de esperança, de ânimo? Deus cuida de você, deu Jesus da cruz por você, nunca vai deixar de cuidar de você. Então, meu irmão, para ser vitorioso diante da crise, diante da luta, diante da dor, recorde os feitos do Senhor. Mas nós nos perguntamos: como reagir diante da adversidade? Em primeiro lugar, recorde os feitos do Senhor. Mas o texto diz: ore por restauração. Como reagir diante da adversidade? Ore por restauração. Vou perguntar à igreja cheia de vida: como reagir diante da adversidade? Ore por restauração. Versículo de número 4. Eu vou ler uma vez, vocês leem a segunda. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Vocês, irmãos. É impressionante, irmãos, preste bastante atenção, que Deus está falando com você, ó. Olha para cá, o sermão aqui, ó. Deus está falando aqui na frente, é aqui. Restaura, irmão, significa que você precisa reconhecer a sua necessidade. Restaura, eles olham para a cidade e falam assim: Deus, a coisa está feia, está além da nossa capacidade. Senhor é Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança. É aquele que pode dar a restauração. Então a gente reconhece, amados irmãos, que o Senhor
pode restaurar, certo? E que nós precisamos de restauração, mas ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E eu contei, irmãos, aqui há 5 anos atrás, que quando eu fui para o seminário, antes de ir para o seminário, reverendo João, eu li a Bíblia e achava que o Negueb era um riozão grande igual o São Francisco. Minha tia Ebis mora lá em Três Marias, e a gente ia para a casa dela, e o São Francisco é grande, tem uma barragem grande lá, até nadar na barragem eu já nadei. Aí eu li e falei assim, rapaz, se o São Francisco é tão grande, imagina esse rio Negueb. E aí, quando eu cheguei no seminário, irmãos, fui estudar, eu vi que o Negueb não era um rio, é um deserto. Negueb significa deserto do sul, certo? Que fica ao sul de Judá, e é um dos desertos mais secos do mundo. Aí eu falei, agora colapsei. Como é que vai ter enchente no deserto, torrentes no Negueb? E aí, irmãos, nós fomos estudar a aula de História, Geografia e Arqueologia Bíblica. E lendo os livros, o professor nos explicou, e é algo muito precioso, que naquela terra, irmãos, quando chove no deserto, o deserto, amados irmãos, recebe a chuva nas montanhas. E a chuva vem e cai, e cai, e cai, e vai saturando a terra, e de repente, irmãos, os reservatórios se formam nos montes, e quando a chuva está no auge, então irrompe dos céus e da terra uma avalanche de água, que vai varrendo o deserto de sua destruição para a restauração, que vai varrendo o deserto da tristeza para a alegria, que vai varrendo o deserto da morte para a vida. Amados irmãos, essas enchentes são tão fortes que às vezes vilarejos são varridos do mapa. E hoje, se você quer ver na sua casa, bote torrentes do Negueb, que você vai ver o rio vindo inundando o deserto, tirando o deserto da morte para a vida, da destruição para a restauração. Quando o salmista diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, ele está dizendo, Deus, manda as inundações do teu Espírito Santo, para nos animar, para nos levantar, para nos restaurar, para tornar o nosso deserto num oásis, para tornar o lugar da morte no lugar da vida, para nos fazer florescer ainda no dia da sequidão. Ore por restauração. Irmãos, nós precisamos orar por um reavivamento. Nós precisamos orar para que Deus abra os céus e desça. Se nós queremos ver, amados irmãos, mais amigos nossos aos pés da cruz, nós temos que dobrar os nossos joelhos. Nós temos que fazer, irmãos, como George Whitefield, que dizia, Senhor, dá-me almas, ou leva minha alma. Ou como o próprio pai da igreja presbiteriana, John Knox, que chega na Escócia no ano de 1559, e começa a pregar nas fazendas dos duques e dos lordes escoceses. E Deus começa a converter o povo na roça, irmãos. E começa a acontecer um grande avivamento. E onde Knox prega, 200, 300, 400 pessoas se convertem ao mesmo tempo. Há quebrantamento, há choro. O povo volta para Deus. A rainha Maria Stuart não quer o protestantismo na sua terra. Ela é romanista. Mas ela dizia o seguinte, eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de todo o exército da Inglaterra. E ela era parente da rainha da Inglaterra, mas inimiga naqueles dias. Já parou para pensar nisso? A rainha dizer, eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de todo o exército da Inglaterra. John Knox era tão louco, irmãos, esse grande pregador reformado, que a rainha sentada na igreja estava tendo um caso com um lorde, e ele chega no púlpito e diz, a rainha está se prostituindo! Todo mundo morre de medo, agora vai morrer. Mas a rainha tem medo dele, porque ele é quase um profeta de Deus naquela terra. Mas John Knox orava assim, irmãos, Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Você já orou, Senhor, dá-me meus familiares que não têm Cristo para Jesus, senão é melhor morrer. Senhor, dá-me minha rua, meu prédio para Jesus, senão eu prefiro a morte. Senhor, dá-me Brasília para Jesus, senão eu morro. Irmãos, nós estamos precisando orar assim, Senhor, dá-nos os teus eleitos. Quem disse, irmão, que os eleitos só tem que converter na Assembleia de Deus ou na Igreja Batista? Nós amamos essas igrejas irmãs, mas nós queremos vê-los convertidos aqui, meus irmãos.
Mas nós precisamos orar, Senhor, dá-nos almas, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos os teus eleitos. Há alguns anos atrás, irmãos, nós começamos a orar por isso nessa igreja. E eu agradeço a Deus porque você está aqui hoje por resposta dessa oração. Abraça o seu irmão e diga para ele, seja bem-vindo. Você é uma resposta de oração. Diga para ele que o Senhor restaure a sua vida. Que bom que você veio. Você veio porque Deus é um Deus que restaura a nossa sorte. Diga para ele que Deus restaure a sua vida em nome de Jesus. Que Deus nos dê um avivamento, irmãos, para que preguemos o Evangelho e ganhemos almas para o Senhor. Eu podia falar muito tempo, mas a gente tem pouco. Que o Senhor restaure a sua vida. Nessa manhã, em último lugar, irmãos, o texto nos diz como reagir diante da adversidade. Recorde os feitos do Senhor. Ore por restauração. Vamos ver se vocês são bons para lembrar sermão. Quem estava 5 anos atrás, qual é o próximo ponto? Vamos, pode falar. 1, 2, 3, vamos lá. Quero que vocês me ajudem. 1, 2, 3, vamos lá? Ô, povo pregador, glória a Deus. Ai, bênção maravilhosa. Espere a recompensa do Senhor. Versículos 5 e 6. Vamos ler para mim? Vocês vão ler. Eu vou ler o 5, vocês o 6. Vamos lá? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vocês. Irmãos, eu amo isso daqui porque é poesia hebraica. Isso aqui é muito precioso, sabe por quê? Porque além de pintar um quadro de um homem que vai ali com a sua última semente, imagina o sol quente do deserto, cobrindo a sua cabeça, já não tem mais o que comer, aquele peregrino vai angustiado, chorando, é muito pictórico, é um desenho diante do seu rosto e do meu, mas é poesia hebraica, e a poesia hebraica é diferente da poesia ocidental, e da nossa poesia no português, porque a nossa poesia rima os fonemas, os sons das palavras. Então, de repente, quando um jovem da igreja, um adolescente conhece uma moça, ele a chama para sair, ele diz para ela, hoje, querida, com grande emoção, o meu coração expressa uma grande paixão, e hoje eu estou tiritando como um meninão, mas venho aqui com todo o meu coração dizer-te com emoção, até cantando uma canção, que eu sou um fiel cristão, que tenho por você paixão e quero estar ao seu lado, dando sempre todo o meu coração. E a mocinha diz, eu quero, eu aceito. A poesia hebraica é diferente. Ela rima os pensamentos. E aqui eu quero ser sucinto, mas não posso deixar de falar do texto. A nossa poesia repete aqui 4 ideias preciosas. Primeira coisa que ele repete é o seguinte, que você que é crente sofre. Ele diz, os que com lágrimas semeiam. Que não tem nada errado o crente sofrer. Quem sai andando e chorando. Tem dia de choro, irmão. Tem dia que você chora, tem dia que você geme, você é humano, você vive no mundo caído, as coisas nem sempre dão certo, e você vai chorar, você vai sofrer, é uma realidade. Não existe pessoa que viva nesse mundo que não passe pelo sofrimento. Há lágrimas, há dia que você vai sair andando e chorando, mas o crente, no dia do choro, não é neutralizado, não perde a razão de viver, não acaba com a sua própria vida. Sabe por quê? Porque ainda no dia do choro ele trabalha. E a segunda ideia, os que com lágrimas semeiam. O crente luta ainda no dia da dor. Ele sai andando e chorando, mas ele semeia. Irmão, se você está sofrendo, está passando por uma grande luta, pare de dizer, eu sou um pobrezinho, um patinhozinho, dando minha mamãe, eu quero morrer. Pare com isso. Pare de entrar dentro de casa, trancar a porta, trancar o quarto, botar a coberta em cima. Não! Você sofre, mas você faz parte de um povo que semeia no dia da dor, que sai andando e chorando enquanto semeia. O crente, amados irmãos, pode enfrentar as suas lutas com esperança, porque ele tem a confiança posta em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas, amados irmãos, o texto nos promete que há, amados irmãos, uma colheita. Os que com lágrimas semeiam vão ceifar, eles vão colher. Aí ele pinta o quadro daquele irmão, depois de tanta luta, tanta dor, ele volta com alegria, cantando nos braços, né? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, com o braço cheio. A colheita, irmão. Você sofre, você luta, mas eu quero dizer para você que você pode crer no que Davi disse. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos
viventes. Deus vai te abençoar aqui. Deus vai te abençoar na glória, mas Ele quer te abençoar aqui. Ele quer fazer de você uma bênção aqui. Irmãos, esse salmo tem marcado a minha vida. Tudo que eu tenho crido, eu tenho vivido e tenho visto essa resposta aqui para a glória e honra do Senhor. E aí o texto termina no último verso dizendo o seguinte, que o crente é aquele que chora, mas o segundo versinho ele diz que o crente é aquele que luta. E terceiro, o crente é aquele que colhe. E o crente é aquele que se regozija. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo. Júbilo aqui, irmão, é literalmente saltar de alegria. Ele volta com júbilo, com alegria, cantando, dando glórias e aleluias e louvando a Deus. E você pode se alegrar nessa vida, porque a sua alegria não está nos seus bens, não está na sua saúde, não está na sua intelectualidade, não está na sua capacidade, não está nas pessoas com as quais você se relaciona, não está nas circunstâncias, não está em quem está no governo do país, não está na situação econômica, não está no fato de que o dinheiro cada dia dá para comprar menos coisa. A sua alegria está em Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz para te salvar. Então, amados irmãos, o texto nos desafia. Se isso acontece com o salmista, aconteceu com Jesus, acontece com você, espere a recompensa do Senhor. Irmãos, eu gosto muito da poesia do pastor Josué Rodrigues. Em Jó 35, quando os amigos de Jó o repreendem e não tem mais argumentos. E também Jó já se defende muito. E Eliú aparece no final dando uma palavra de esperança. E em Jó 35, a partir do versículo 9, ele diz a Jó o seguinte, pastor Josué Rodrigues musicou esse texto, literalmente diz assim, por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez? Que inspira canções de louvor durante a noite, e nos ensina mais do que aos animais da terra, e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Clamam, porém, mas Ele, Deus, não responde, por causa da arrogância dos maus. Jó, só gritos vazios, Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. E aí Eliú termina dizendo, por isso espera nele. E pastor Josué botou o coro dizendo, por isso espera nele, por isso espera nele. Por isso espera nele, por isso espera em Deus. Vamos cantar comigo? Vamos lá? Por isso espera nele, por isso espera nele, por isso espera nele, por isso espera em Deus. Onde você tem colocado, irmão, a sua esperança? Eu estava meditando nesse texto ontem. E lembrei que talvez há 23 anos atrás, lá na ladeira dos Farias, lá no centro de Paracatu, tinha um menino sentado num batente, pastor João. A casa tinha umas escadinhas assim, tinha um batente lá, onde eu ficava tocando violão, e lá de casa dava para ver as montanhas. E eu dizia, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada para fazer. Eu sou pequeno, eu sou do interior, eu não sou ninguém, mas, Senhor, usa a minha vida, em nome de Jesus. E eu sentava ali e olhava para aquelas montanhas, Deus, eu não sei onde o Senhor vai me levar, mas toma aqui a minha vida, usa a minha vida, em nome de Jesus. E cantava para o meu Deus, dizia, Senhor, usa a minha vida, em nome de Jesus. Hoje aquela casa não está mais lá, mas Deus tem sido tão bom comigo, irmãos. Eu quero contar para vocês que Deus fez na minha vida o que eu jamais esperava. Eu tive a alegria de trabalhar em uma nação e viver o que algumas pessoas têm chamado de um pequeno reavivamento. Eu quero dizer que Deus tem me dado a bênção de ser o pastor de vocês. Deus tem me dado a bênção de levar a palavra de Deus onde jamais eu imaginaria. Deus tem me dado a bênção de ganhar almas aqui, ali e além. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus fiel à sua palavra. Eu quero desafiar você a recordar os feitos do Senhor, a orar por restauração, a esperar a recompensa do Senhor. Que você possa dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eu fiquei como quem sonha. Então a minha boca se encheu de riso,
a minha língua de júbilo. Então todos disseram, grandes coisas o Senhor tem feito por ele. É verdade, grandes coisas o Senhor fez por mim. Estou saltando de alegria. Restaura, Senhor, a minha sorte como as torrentes do Negueb. Quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Que Deus restaure a sua vida, em nome de Jesus. Quero convidar os missionários da MPC para virem à frente.